Olá, boa noite. Indo para a Irlanda por esses tempos, quais cidades você recomendaria para estudo e trabalho sem que seja grandes centros? Me refiro a custo-benefício. Valeu se puder responder. Sem problemas, Wonderground. Vamos lá. Recomendo Naas, se você quiser focar no idioma e na imersão cultural. A excelente escola em Naas. Recomendo Bray, se você quiser trabalhar bastante, principalmente no verão, e morar na praia. Estar razoavelmente perto de Dublin, onde tem a HC, excelente escola. Inclusive tá em promoção, tá, galera? Tá em promoção quase metade do preço do que custa. Se eu não me engano, eles estão com 10%, 11% de brasileiro, alguma coisa assim. Escola de alto padrão, tá? Recomendo Dunleary, aqui também no litoral, sul de Dublin, mas não é Dublin, tá? É uma cidade independente, bem mais seguro, enfim, custo de vida um pouco menor. Recomendo Athlone, caso você queira ter uma condição de vida um pouco melhor em termos de acomodação. Aqui casais conseguem alugar um apartamentinho de um quarto, um salário mínimo. Aqui a escola é mais barata, então não dá pra dizer assim que você vai ter foco 100% no idioma, mas é uma boa escola, então vai ter bastante brasileiro. Recomendo Galway como uma cidade para você juntar mais dinheiro da Irlanda, mais do que qualquer outra cidade. É a segunda cidade mais turística do país, custo de vida é menor do que Dublin, e aqui falta mão de obra para hospitalidade. Uma cidade bem movimentada no turismo. Acho que é isso. Cara, e assim, já teve escolas em Waterford. Wexford também vai encerrar agora em setembro, né? Eles estão fazendo a última turma agora. Tralee já tivemos escolas em Carlow, já tivemos escolas em Sligo, Bundoran. Infelizmente não tá mais rolando. Uma pena, né? Fluente em inglês 8.5 no IELTS. Caramba! Arquiteto com 31 anos, tem o capital necessário. Qual seria o melhor caminho para aplicar para um visto? Um visto como engenheiro, arquiteto? Você já tem a faca e o queijo na mão, né? A proficiência no idioma, a experiência, né? Então eu acredito que seria você escolher o país que você quer viver e começar a aplicar para as ofertas de trabalho ainda do Brasil. Seja Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, o país que você tiver mais interesse. Sendo fluente no idioma dessa forma e com bastante experiência, é o que eles buscam, tá? Profissionais qualificados. Eu buscaria tentaria inicialmente por conta própria, buscando pelo LinkedIn e os sites oficiais de ofertas de trabalho naquele país. E, caso não dê certo, eu buscaria por empresas de recrutamento. Tá na dúvida entre Irlanda e Austrália? Na Irlanda, eu poderia indicar a Storani Careers, é uma brasileira, ela nem me conhece, mas eu sempre indico. Ela não é recrutadora, mas ela ajuda bastante, tá? Nesse sentido. Nova Zelândia eu conheço o recrutador, eu conheço não, né? Eu sei de uma empresa e que tem um brasileiro que recruta bastante engenheiros e arquitetos. Pra Irlanda eu não sei de recrutadores, assim, mas eu acho que um perfil que você tem já dá pra aplicar direto, tá? Valeu, Ângelo. Boa noite, meu amigo. Você pode explicar com as suas palavras por que a Irlanda é a melhor oportunidade, a melhor porta de entrada para a Europa e talvez até para o mundo? Olha, depende, assim. Eu acho que para quem busca um país de língua inglesa, a Irlanda ela pode te dar o alicerce básico de que você precisa para residir num país de língua inglesa. Então vamos supor, se o seu sonho é morar no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer um desses 3 países, vou dar um exemplo. Imagina só, você é um excelente profissional, você é um arquiteto, que nem o Ângelo, ou você é um veterinário, ou você é um enfermeiro, ou você é um eletricista, mecânico. Então assim, você tem 10 anos de experiência, só que você não consegue passar numa entrevista porque você não entende patavinas do que a pessoa pergunta pra você. Como que você vai conseguir um visto de trabalho nesse país, né? A Irlanda, ela te abre essa porta, ela te deixa residir no país pra estudar inglês com a permissão de trabalho. Então dá pra você ficar até 3 anos estudando inglês na Irlanda, juntando dinheiro pra um projeto. Vamos supor assim, a Irlanda é um excelente país, economicamente, estruturalmente, eu diria até política, assim, o governo sempre cuida bem das pessoas, né? A gente teve ali o caso da pandemia. Os estudantes mesmos ganhavam muito mais do que o mínimo que eles, por lei, poderiam trabalhar. O governo estava pagando para os estudantes se manter no país, né? Acho que o salário daria, e part-time daria, na época, 900 euros, 800, 900 euros. Eles estavam ganhando 1.400 todo mês para ficar em casa. Então, assim, sempre que tem um BO assim, o governo acolhe muito bem, sabe, a população. É um país que tem uma excelente educação, tanto primária, quanto secundária, quanto ensino superior, entre outras coisas. E não tem o clima mais favorável do mundo, com certeza. Isso pode ser um problema pra muita gente. Mas assim, se o seu sonho é morar num país que nem Canadá, ou Estados Unidos, ou whatever, a Irlanda pode ser, sim, uma porta de entrada ou uma ponte pra uma vida fora do Brasil, justamente por esse benefício de você poder estudar inglês, trabalhar enquanto estuda inglês, né, ter o visto de estudos por até 3 anos. E aí você se prepara,
você consegue um inglês avançado, você consegue fazer um caixa para você chegar nesse outro país, ter fazer um investimento, né? Comprar um carrinho, poder alugar um lugarzinho para você residir bacana, enfim, né? Ter um dinheirinho guardado por uma segurança, esse tipo de coisa. Então, respondendo a dúvida, eu acho que o principal é isso, né? O principal é esse intercâmbio de idioma. Tá? Hoje, a Irlanda é o país zero burocracia, não precisa de visto, né? A Austrália e Nova Zelândia também permite trabalhar enquanto visto de estudo, de idioma, mas você pode ter visto negado, é super caro, você perde dinheiro, né? E Irlanda não tem visto, ou pelo menos para os brasileiros, né? Eu tô vendo o Sérgio aqui mais uma vez, né? Angolano. Infelizmente, os africanos precisam de visto. Então, o brasileiro ele tem esse benefício de poder viajar para Irlanda sem visto, né? Só com a documentação da escola. Ângelo Martinelli, entre Irlanda ou Austrália? Em dúvida ainda. Pô, amigo, aí você tem que ver as suas possibilidades, assim. Os dois países não são nem um pouco parecidos. São diferentes em todos os aspectos. Só tem algumas coisas culturais parecidas, que Irlanda e Austrália foram dois países colonizados pela Inglaterra. Dirige do lado direito, um saco isso, né? A comida é horrível, né? Igual. Acho que na Irlanda tem até mais variedade. Só que assim, são dois países com muito imigrante. Então você tem restaurantes asiáticos, italianos e entre outras coisas, né? E estruturalmente, a Austrália tá anos-luz na frente. Anos-luz. Tudo. Economia, infraestrutura, salário, poder de compra. E o clima é maravilhoso, né? Sem contar as praias, embora são geladas pra caramba. Agora, Irlanda tá na Europa, né? A Austrália tá lá do outro lado. Você vai sempre ter aqueles, né, viagem cansativa e cara pra caramba pra visitar o Brasil e tal. Só que é o seguinte, tem que ver o que tá dentro das suas condições, porque que nem a Austrália já passou dos 45, esquece, cara. Muito complicado você conseguir um visto de trabalho lá, tá? Mas para um bom arquiteto, eu acredito que se você conseguir uma empresa de recrutamento, possivelmente você consegue um visto lá, cara, tá? Uma residência.